Boa tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui sob influência. Eu sou o Gustavo, um dos editores da Sob Influência. A gente está aqui hoje rapidinho para falar com o professor do nosso próximo curso, que começa agora quarta-feira, Vander Wilson, que vai ministrar o curso Pierre Clastres, uma antropologia contra o Estado. Eu vou chamar o Vander para entrar já já. Como vocês sabem, a gente vem realizando alguns cursos, né, desde o ano passado, encontros e cursos. Tivemos um curso com o Douglas Rodrigues Barros, um curso com o Lucas Lazzaretti, agora teremos um próximo também com o Douglas, sobre Ernst Bloch e o Princípio Esperança. E temos esse que começa essa semana com o Vander Wilson, sobre Pierre Clastres, antropólogo francês. Os cursos são estratégias entre as várias possíveis que as editoras independentes lançam, né? Para facilitar a sua produção e para também criar um vínculo maior com o público e criar um vínculo maior com pesquisadores e professores independentes, autônomos ou não, para ajudar a difundir conhecimento, produção de conhecimento e produzir conhecimento juntos. Então é algo muito importante para a gente. E vocês podem acessar e garantir o acesso ao curso no nosso site, sobinfluencia.com. Lá em cima, no cabeçalho, tem uma página de cursos, né? E lembrando também que quem adquirir acesso ao curso do Vander ganha também desconto para comprar uma obra do Classes, da Sociedade contra o Estado, pela editora Ubu. Essa live não vai, respondendo já a perguntas, não está sendo transmitida pelo YouTube. Ela vai ficar gravada aqui, né? Você pode conferir ela aqui de novo. E, enfim, hoje a gente vai conversar com o Vander, então, falar um pouquinho do curso, vamos conhecer o Vander. Alguns de vocês já conhecem o Vander, né? O Vander é autor, um parceiro nosso. Ele já publicou conosco no nosso site e, posteriormente, no Cardume, nosso periódico. Ele publicou um texto que teve muito sucesso, que é o Fascismo ao Paroxismo do Normal, que vocês podem conferir na primeira edição do Cardume. Um texto riquíssimo, muito bonito também, muito bonito pela diagramação, com imagens que o próprio Vander, originais que o próprio Vander usou. Então vou convidar o Vander para se juntar a nós aqui. Fiquem à vontade para enviar perguntas, tá? Que mais tarde a gente abre para o Vander, tá bom? Eu vou chamar ele então para aqui. E a gente já conversa com ele. Oi, Vander. Opa, a gente não tá te ouvindo. Não sei se sou só eu, mas tá sem som. Não estamos ouvindo. Talvez sem o fone. Aí, acho que agora vai. Não, ainda não. Outro fone ali, rapidinho, tá? Pronto, agora Então, eu vou pegar outro fone ali, só porque tá senão bom. é ruim, porque eu tô num ambiente meio aberto. Tá Um bom. minuto. Tá bom, fica à vontade. Então, enquanto o Vander pega o fone, lembrando também, né, que a gente está, além dos cursos, a gente está com a campanha de financiamento coletivo para a publicação do texto do Anarquismo contra o Anarquismo do Som. Vocês podem contribuir pelo Benfeitoria. Essa é outra estratégia de funcionalidade mesmo do e vocês podem contribuir com recompensas fechadas ou com valor voluntário. Então é Tá isso. ouvindo agora? Tô ouvindo minha voz de volta. De volta a voz? Mas tá com fone. Tá Tem. ecoando. Agora não, tá ecoando ainda. Não sei se sou só eu, mas a gente pode continuar. Para mim, tudo bem. Pois é, tô tentando parar o celular aqui de algum jeito, mas. Vocês estão me ouvindo direito? Todo mundo assistindo? O som tá ruim, gente? Como é que tá aí? Alguém dá um retorno?
Se puderem. Eu tô ouvindo você bem, Wander. Acho que tá tudo certo. Tá. Bom, então vamos lá, né? Bom, bem-vindo de novo, Wander, mais uma vez. Já esteve conosco tantas vezes. Sempre bom falar com você, te ver. E, bom, eu acho que, assim, a gente estava conversando, né? Fazer uma coisa mais conversa, assim. Se você pudesse Uhum. apresentar rapidamente, depois a gente falar, aí a Tá. gente passar para o Masters, para o curso, enfim. Tá. É, eu sou o Vander. Prazer para quem não me conhece. Eu sou antropólogo, trabalho também trabalhador da saúde, que a grosso modo a gente chama de saúde mental, enfim, trabalho com redução de danos, uso problemático de drogas e demais afins no rádio da Unifesp. Já fiz umas coisas sobre influência, enfim, amigo do Gustavo há pelo menos uns 15 anos aí. Também faço parte da organização da Flipei, enfim, e sei lá, torço pro Flamengo, que tá jogando contra o time do Gustavo exatamente hoje, nesse nosso encontro. Parece que saiu o gol agora, né? Alguém gritou aqui, mas não sei de quem foi. Vamos ficar nessa dúvida aí. E, bom, Wander, você fala um pouquinho do Classes pra gente. Assim, embora ele seja bem lido, né? Eu não sei Sim. se ele é tão conhecido, tão difundido assim, né? A gente teve o privilégio de ter ele na graduação, né? Ter o primeiro contato Uhum. com ele na graduação, Sim. mas eu não sei se ele é ainda tão difundido quanto outros autores do que a gente considera antropologia clássica, né? Então, se você puder falar um pouco deles. Tá. Não, o Clastes é esse antropólogo que teve uma vida breve, né? Enfim, morre num acidente de carro e acaba deixando dois livros que são um pouco coletâneas de texto, um pouco uma coletânea de texto organizada com sentido. Um que é a Sociedade contra o Estado, o outro que ficou conhecido como Arqueologia da Violência. Esse antropólogo que teve no Brasil, enfim, teve uma relação de amizade com o Bento Prado Júnior, que fala muito sobre ele. Enfim, acho que a melhor apresentação, entrevista sobre o Clastes que eu já vi é uma entrevista com o Bento Prado Júnior, inclusive. Na passagem dele pelo Brasil, o Bento Prado Júnior até fala uma coisa que é super curiosa, que esse antropólogo que passou por aqui, mas teve muito mais influência na filosofia brasileira do que na própria antropologia brasileira do período. E, então esse é um pouco do contexto, assim, né, desse antropólogo francês, e que tem uma importância muito fundamental do que vem da antropologia, né, depois dele, um pouco pela forma de colocar a pergunta, de colocar as questões, o que fala um pouco sobre um campo de imaginação e pensamento, né, digamos assim, e que tem uma tradição, né, que se a gente for olhar já tem algumas coisas que estão ali no Lévi-Strauss, enfim, mas fundamentalmente, e que é uma coisa que eu acho que é o interessante a gente pensar no curso, enfim, e por que o Classes, né? Por que pensar com o Classes, por que pensar a partir dele para sair para fora dele também, né? Enfim, não é um curso pensado para ser só da antropologia para antropologia, né? Assim, não é digamos assim, um curso de saber antropológico estrito senso, mas é um curso que parte um pouco de um texto do Clastes que se chama O Copérnico e os Selvagens, que ele vai colocar uma questão para pensar o que foi a Revolução Copernicana e devolver um pouco dessa imagem, né, de sentar da gente mesmo o saber, né? Então, tipo, tirar a gente do centro das coisas, tirar a gente como regra e medida em relação ao que é o outro, de algum modo falando, esse outro aqui, fundamentalmente, né, são os povos que foram colonizados, mas a gente poderia pensar em outros, digamos assim, né? Porque acho que a questão fundamental é a diferença, né? Como você não medir a diferença por uma régua de si mesmo, tanto que tem uma frase curta desse texto que eu acho que é muito fundamental, que não é porque um espelho não devolve a sua própria imagem que isso significa que não tem nada para observar. Então é um pouco partir daí
e o que, que isso coloca para a gente nesse campo, que é um campo de imaginação, de formulação de pensamento, de da onde pensar, como pensar, em relação, por exemplo, aos povos que foram colonizados. Isso é grosso modo que a gente chama de razão da civilização, Ocidente, enfim, todos esses nomes aí para definir isso que foi o colonizador. A medida sempre foi, né, esse si mesmo, e em relação ao outro, a distribuição sempre foi uma falta, sempre foi uma lacuna. Então, esses povos, eles eram os povos sem Estado, eles eram os povos sem escrita, eles eram os povos sem família, os povos sem propriedade, porque é sempre em relação a esse si mesmo que definia, né, esse ápice do que é a civilização, do que é a razão, do que é o pensamento, que encontra a verdade por si mesma, né, essa versão laica de leitor de texto sagrado bíblico, né, que encontra a revelação do real e da natureza pela própria razão, e obviamente que é só um grupo muito restrito de pessoas que é capaz de encontrar a verdade dessa realidade realmente existente, essa aristocracia da civilização, que é capaz de saber tudo sobre o mundo, enquanto a maior parte não tem esse acesso. E é essa régua, essa medida que o Classes vai tentar repensar. E daí, no caso, ele pensa isso, né, a partir do campo político, pensando, bom, vou fazer uma tentativa, então, de criar um universal de conceito de poder, digamos assim, e daí isso diz muito sobre o que é universal, porque tipo, é arbitrário, né? Então esse universal é menos universal do que se imagina, porque daí ele usa isso como ferramenta metodológica para pensar, bom, então assim, eu universalizo o poder para pensar o que, que seria, então, um poder dessas sociedades que não tem esse elemento centralizador, que a gente chama de Estado, e como é que isso se definiria a partir de então, a partir de olhar e escutar a diferença nos próprios termos colocados ali por esses povos. Isso assim, né, pensando um campo mais ou menos geral, mas isso dá para sair, para ir para muitos campos, né? Enfim, isso tem tudo a ver, por exemplo, com o campo que eu trabalho, da saúde mental, pensando que essa relação do outro é muito fundamental, né? O que, que você escuta em relação a um outro, né? E o quanto de interpretação pronto você já está jogando em cima disso que é esse outro, antes de qualquer outra coisa, né? Se todas essas interpretações já estão prontas de saída, isso tem a ver, por exemplo, com pensar distribuição de relação do que foi a produção histórica do núcleo familiar, do que foi, por exemplo, o próprio conceito de indivíduo na história do Ocidente, e a relação disso, por exemplo, com alguns aspectos da psicanálise, pegando, por exemplo, o Totem Tabu do Freud, daí é para entrar por aí. Porque é num sentido muito parecido, por exemplo, que o Deleuze e o Guattari vão colocar que é a colonização continuada por outros meios. Porque, na verdade, tem uma lógica um pouco parecida, no sentido de quem distribui a falta. Então, assim, você mede um outro, né, em relação ao que é uma falta. Então, é a falta do Estado, é a falta da razão, é a falta da família, a falta da propriedade privada, de um lado, e do outro são as faltas interiores que a gente vai distribuindo no que eles chamam de colonização íntima, né? Enfim, isso deslocando, né, de autor, enfim, só para poder mostrar como que o Classes é importante, nesse sentido de que, ele repercute muito para além dele mesmo, mesmo tendo uma escrita breve, que tem uma passagem breve, né, pela própria vida, esse antropólogo que é apaixonado por karatê, inclusive, e também porque dá muito o que pensar, né? E a questão da imaginação é muito fundamental, e a questão da imaginação parece que ganhou algum foco, principalmente com a publicação do Mark Fisher pela autonomia literária, né? Enfim, um monte de gente começou a falar disso, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, etc, etc, etc. Enfim, uma coisa que eu e o Gustavo a gente já conversou, né? Enfim, tem um podcast da Sob Influência sobre realismo que tem um tanto dessas questões aqui, mas essa questão sobre imaginação
de pensar a diferença, de pensar outros mundos, de pensar a possibilidade, de pensar aquilo que não é Estado e aquilo que não é capitalismo, de pensar contra o Estado e contra o capitalismo, já está circulando por aí faz um tempo. Me parece que o que a publicação do Mark Fisher coloca, e que talvez uma parcela tenha ficado animada, é que coloca a questão do realismo capitalista sem arranhar a questão do Estado, que é meio fundamental, e de alguma forma fica um pouco escondida, né, digamos assim, porque não se toca, não se arranha. Inclusive porque se esconde mesmo, porque a referência teórica dele fala disso, né, em vários momentos ele usa Deleuze e Guattari do antiético para poder sustentar o argumento, e parte do argumento dos dois uma questão vinculada ao que foi o Estado, então, assim, literalmente é uma coisa que é deixada um pouco ali de lado para não falar, e a outra é pensando que, de um ponto de vista histórico, a construção do que a gente entende por realismo é fundada a partir da teoria conceitualista do Estado. Então, assim, digamos assim, para falar em linguagem marxista, a própria materialidade histórica. Então, assim, são as condições históricas de construção do que a gente entende por realismo. Eu acho que, seja eu pensando como anarquista que tem outra referência, ou seja, como marxista, me parece que história é uma coisa importante, para não se esconder. Então, me parece que tem um problema aí de qualquer ponto de vista que você quiser colocar. E essa questão do realismo, ela vai se dar muito por essa construção do que digamos assim, esse fim da história, de alguma forma, porque o Estado aparece por uma necessidade de é o melhor que tem, é o passado que vem pela guerra de todos contra todos, ou vem pelo direito divino, enfim, esse passado que já está todo construído, todo dado, e daí então vem, né, essa coisa que cai do céu e se chama Estado, né, como diz a partir do Nietzsche, Deleuze e Guattari, cai como um raio, né, se funde o Estado como um raio das alturas, e isso meio encerra, digamos assim, a política no sentido de a partir daqui, e é só aqui, e isso é tudo que temos, que a gente vai continuar a desenvolver, e digamos assim, que isso é um primeiro bloqueio desse campo de imaginação que a gente pode pensar, porque todo o passado está dado, e com todo o passado dado, a gente está condenado a viver um presente infinito, que para usar a expressão do Fischer de uma maneira que ele não usa e provavelmente ele não gostaria, esse passado que está todo dado e esse presente infinito, que não chega nem a ser um lento cancelamento da manhã, porque é um cancelamento da manhã do começo ao fim. É uma anulação do amanhã, porque é uma anulação de toda a possibilidade de diferença por um regime que é um regime da identidade em relação à identidade daquilo que se tem como uma única forma política, uma única forma de se viver, uma única forma de produzir mundo, uma única forma da razão que é capaz de decifrar toda a realidade, enfim. Falei um monte de coisas de um monte de lugar, mas é para tentar mostrar essa amplitude de possibilidades que olhar para um antropólogo como Clastres coloca para a gente. Não, bom, eu sempre adoro te ouvir falar, né? Porque é sempre uma aula. Mas, enfim, eu acho que fica claro, assim, para todo mundo que está vendo, que verá futuramente, esse leque de possibilidades que o pensamento do Classes nos permite, né? E nos oferece. E eu acho que uma das coisas que vale dizer, porque até ela se relaciona com o título do curso, né? Uma antropologia contra o Estado, que você falou um momento sobre essa categorização dos povos não ocidentais, né? Como sempre, povos em falta. Então, em falta de lei, em falta de fé, em falta de família, em falta de Estado. São povos sem Estado. Mas, na verdade, o que o Classes vai mostrar é que eles, antes de tudo, são povos contra o Estado, né? E daí também o título do curso, que vai ter em 2 aulas. E talvez, se você pudesse falar um pouco do que significa isso, embora você já tenha adiantado, né? O que significa, de maneira geral, esse ser contra o Estado, né? Tá. Que eu acho que é algo que é, bom, central para o curso, né? Nas 2 aulas mesmo, Sim. né? E se relaciona com
Tem um dos tópicos da segunda aula, que é um dos textos do Cassis da Arqueologia da Violência, que é o do etnocídio. Uhum. Tá. Lembrando, pessoal, quem quiser mandar pergunta também pode mandar, tá? O Clastres, ele vai fazer, digamos assim, uma definição do Estado muito a partir da teoria do Laboessi, né? Enfim, com esse número de O1, né? Essa ideia de um, desse construto que tudo chama para tender a um, né? Enfim, e uma outra forma que ele coloca isso é definir uma diferença entre força centrípeta e força centrífuga, no sentido de que você tem uma força, que é essa força que constitui o que a gente chama de Estado, que é isso que tudo atrai para si, tendendo a uma homogeneidade, né? E você tem isso que são as forças centrífugas que dispersam, digamos assim, né? Então dispersam produzindo diferença. E essas forças centrífugas seriam forças contra o Estado, nesse sentido de agir contra essa centralização que tende para a homogeneidade. Isso fica claro quando do etnocídio ele vai procurar qual é a lógica, né, que constituiu o que a gente entende por etnocídio, porque na época que ele está escrevendo esse texto, é uma palavra nova que vinha para responder o conceito de genocídio, que é um conceito que se solidificou a partir do Tribunal de Nuremberg, então é um conceito que aparece juridicamente em relação ao que foi considerado os crimes do nazismo, e é isso que produz ele conceitualmente no campo da história. E etnocídio vem para falar do que foi a colonização das Américas, como um certo tipo de complemento disso que se entendia que você tem uma ação de extermínio direto da diferença em relação ao corpo, e outra ação, que seria nesse campo que se chama de alma, cultura, enfim, que aparece como uma ética, que é uma ética humanitária, segundo Classes, no sentido de que ela aparece como eu vou melhorar esses povos, eu vou cristianizar os pagãos, mas eu vou elevar eles, né, digamos assim, a um estado que é um estado de maior razão, maior desenvolvimento, e é claro que, mais uma vez, a régua é um si mesmo. E quando o Classes vai olhar para isso, ele fala, bom, será que a gente não pode pensar uma coisa, por exemplo, que foi possível a colonização dos outros povos e que um etnocídio fosse produzido em relação ao que são os outros povos, porque talvez tenha algo interno ao mundo que praticou isso, que já fosse feito, digamos assim. Então, eu teria um etnocídio interno, uma colonização interna, que permitiu uma colonização externa, e ele vai achar isso, por exemplo, no próprio funcionamento do que é o Estado, pensando que ele uma frase que vai dizer, bom, o, no Estado o etnocídio é o seu normal, é o seu regular, porque é essa tentativa de produzir essa homogeneidade, e o exemplo que ele vai dar, por exemplo, vai ser o centralismo jacobino, e daí eu também acho que é muito bom e muito feliz o único exemplo que ele dá vindo daí, porque é um pouco do, digamos assim, mito de origem, né, de fundação do Estado moderno, e que tem o revival de mau gosto rolando por aí, inclusive, e que, enfim, eu acho até sacanagem chamar de marxismo, porque tem alguma coisa que não tem nada a ver com esse marxismo, fazendo aqui uma defesa do marxismo sem ser, mas nesse sentido de que no centralismo jacobino você tinha uma diferença, por exemplo, de províncias francesas, que você vai ter que unificar dialetos, você tinha uma diferença de entendimento do que é político em cada uma dessas províncias, que vão ser todas submetidas a uma única forma de entendimento do que pode ser político. Então, tudo isso vai ter que se estender por digamos assim, nesse limite do que vai ter que ter uma única política, que é o próprio Estado. Você pode ter ali alguma coisinha, desde que não toque nesse ponto. E isso, então, digamos assim, é essa força que tende para a homogeneidade. E os povos contra o Estado, né, ou essas características do contra o Estado, porque eu acho que daí o pulo do gato, vamos dizer assim, é sacar que isso acontece no nosso mundo também, e na verdade nem tudo se resume a Estado, e nem tudo se resume a capitalismo o tempo inteiro, porque às vezes cabe olhar para o lado, que é uma coisa que a gente não está muito habituado a fazer, para entender que a diferença às vezes aparece nas nossas relações, né? Enfim, mas eu falo um pouquinho disso já já. E esses povos todos, enfim, a análise do Clastes vai estar colocando
que não no sentido, claro, de Estado moderno, mas você tem uma ação e uma lógica de produção coletiva que é formada a partir de não permitir a centralização de um chefe, é, nisso que a gente entenderia por uma força que se destaca do corpo social, centraliza em torno desse corpo social e homogeneiza completamente esse corpo social, tanto que uma das questões que aparece é uma necessidade de permitir uma fragmentação, no sentido de que se a gente for para pensar, por exemplo, num território desse tamanho gigantesco, a única coisa que garante, né, tipo, forçosamente, né, digamos assim, que eu seja brasileiro e todo o resto seja brasileiro, é uma coisa transcendente de cima, que se chama Estado, que poderia também ser uma coisa transcendente de cima, que se chama Deus, enfim, sem permitir que nenhuma lógica se separe disso e produza uma outra lógica. Então você tem que ter uma característica interna que permita uma divisão, sem que essa divisão, ao mesmo tempo, signifique não ter nenhum outro tipo de unidade em relação ao que seria o povo e a terra, digamos assim. Né? Mas é toda uma lógica de pensar como que não se cria a possibilidade da centralização e quais são as características desses povos em relação a essa questão, enfim, como é que se organizam as forças, como é que se organiza a questão da chefia, que aparece como uma chefia que é o tempo inteiro esvaziada de poder, né, enfim, é colocada sob um regime que ele chama de pilhagem permanente, né, enfim, então ele vai mostrar nos Guayaquil como a figura do chefe tem que ser uma figura mais generosa, no sentido de tudo que se pede tem que dar, enfim, você cria uma série de mecanismos para não centralizar, né, essa questão vinculada ao poder do que seria a chefia, enfim, você vai ter uma série de outros registros de chefes que tentaram mandar e daí ou são abandonados e o povo se desloca ou morrem mesmo, enfim, daí são assassinados. Mas, enfim, daí entra numa série de nuances muito particulares, mas, como eu disse, o pulo do gato é conseguir sacar que o contestado, nesse sentido que o Classes dá, ele aparece de alguma forma nas nossas relações, não num sentido de uma permanência do que é a lógica de um povo, embora a gente possa encontrar, se a gente quiser criar essa universalidade só para tradução e sem querer forçar coisas do tipo anarquismo dentro do que são os outros povos que, enfim, não tem nada a ver com o que foi a construção do movimento político numa outra lógica em relação a outras coisas. Também a gente poderia encontrar uma série de práticas, enfim, se a gente pensar o que foi a ideia de federalismo, se a gente pensar, por exemplo, essa questão da fragmentação e da unidade é uma coisa que aparece nos escritos contra Marx e Bakunin, por exemplo. Ele vai falar sobre a unidade da federação e a dispersão e fragmentação em relação às unidades federativas, né? Porque você tinha uma crítica dessa de pensar a não centralização como pura fragmentação sem unidade, e o Bakunin faz um esforço de juntar as coisas, por exemplo. Mas você tem também uma questão cotidiana, que é uma questão que, do ponto de vista mais econômico, o David Graeber pega também na dívida, que é de pensar que, no limite, você tem relações que não passam por essas questões, como, por exemplo, todas as vezes que um colega de trabalho te cobriu, independente do chefe, mesmo que isso fosse inviabilizado, fosse dar algum problema, mas em relação a uma solidariedade localizada, todas as vezes que rolou uma solidariedade de colégio em relação a qualquer questão de punição que poderia vir de professor, diretoria, ou mesmo que seja uma possibilidade de você conseguir fazer uma prova, que seja, enfim, relações que não passam por aí. A gente tem, por exemplo, uma questão que vem do abolicionismo penal, que se fala de abolicionismo penal, a primeira questão é olhar, digamos assim, para a vida prática, quantas vezes, né, acontecem conflitos que poderiam passar por uma lógica policial, mas são resolvidos por fora do que é a lógica policial, o que é a maioria das vezes, porque a maioria das vezes as pessoas resolvem os conflitos de outras formas, e isso está se dando no dia a dia em relações que não necessariamente se vinculam a essas lógicas que não significa que não se impõe, não significa que tenham a sua reprodução,
mas que não são, digamos assim, o absoluto, né? Eu gosto de lembrar uma frase do Brian Massumi num livro da Glack, que ele fala, não tem nem dentro absoluto nem fora absoluto, porque se tivesse um dentro absoluto, o próprio capitalismo não se reproduziria, porque ele precisa de um fora para se alimentar e se refazer. Se a gente pensar o que foi todo tipo de luta social que se transforma em nicho de mercado, digamos assim, ele precisa se alimentar de algo de fora para ele mesmo se refazer. E, ao mesmo tempo, não tem fora absoluto, no sentido que não tem como você ter nascido nesse mundo e não ter alguma relação com ele em algum grau, mas não significa que você tenha também um dentro absoluto a ponto de não produzir nenhuma diferença em relação a ele. Então, eu acho que é nessa ambivalência que dá para pensar. E é nessa ambivalência que a gente consegue encontrar esse próprio contra-estado, é, digamos assim, desde o ponto de vista do nosso mundo, até pensando, enfim, em experiências políticas com mais ou menos permanência também, não só essas questões mais de cotidiano, pensando o que foi, o que são ocupações, enfim, que podem ou não ter em relação a isso, enfim, mas a primeira coisa que na minha cabeça foi aquele momento da ocupação dos secundaristas, enfim, que colocaram outras lógicas em relação à escola, enfim. Daí teria que fazer uma análise mais minuciosa, mas acima de tudo, digamos assim, o que eu acho que esse pensamento coloca é a possibilidade, tá, tanto desse campo de imaginação, que desbloqueia ele em relação, inclusive, ao que é essa própria experiência política de Estado que coloniza nossa, isso que foi construído como interior, né? Então ele faz parte da nossa colonização mais íntima, não só da colonização dos povos que foram colonizados, embora, digamos assim, esse seja o limite do massacre, né? Sim. Mas ele também é a própria colonização do nosso interior, que passa a ver nele mesmo o fim da história, né? Enfim, não é à toa que aparece abre aspas, marxismo, fecha aspas, que eu acho meio sacanagem com Marx, que, de repente, resolve corrigir a própria crítica do Estado do Marx com o Hegel, corrigir o materialismo pelo idealismo alemão, que vê no próprio Estado o fim da história, porque, enfim, daqui a gente não passa, e é isso, e comunismo é Estado mesmo, enfim, todas essas coisas um pouco sui generis que aparecem aí nessa coisa que chamam de internet, mas que vai um pouco para além dela, que é nada mais do que esse reflexo da nossa colonização desse íntimo, que, enfim, vem desde muito tempo, e que me parece que a antropologia do Classes ajuda a desbloquear esse campo imaginativo, ajuda a pensar para além dele, ajuda a, a fazer aflorar mesmo essa imaginação e colocar essa relação fundamental, digamos assim, também entre o que é saber e política, entre ciência e política, colocando talvez assim uma ciência desde já de cara, pensando na questão política, porque se toma as decisões que se tomam no campo para pensar o que seria um pensamento antropológico, pensando desde que politicamente eu preciso produzir um método, uma forma de análise e chegar numa imaginação que se relacione com o outro desde um ponto de vista que não seja colonizador. Então, assim, é de saída, né, pensar esse campo de uma ciência antropológica ou de um campo de saber desde a política, digamos assim, né? Ou desde essa concepção de político. Porque eu me lembrei até de um anarquista que eu gosto, que é o Elisée Reclus, que é um geógrafo enfim, super importante do século XIX, e ele tem uma frase, por exemplo, que primeiro eu sou anarquista, depois eu sou geógrafo. O que eu sempre gostei, porque é uma forma de dizer, primeiro eu tenho uma ética, digamos assim, e é a partir desta ética, que é esse modo que é uma ética política, que no caso dele é vinculado com o anarquismo, e daí a partir de então eu faço o que a gente chama de ciência geográfica. Enfim, falei um tanto aqui também, mas acho que é um pouco por aí o caminho.
Ah, acho que foi bem elucidativo. E como vocês podem ver, há muito a ser dito sobre o Classes, e não exatamente sobre o Classes, né? Mas como os movimentos que ele geram movimentos para nós, né? E eu acho que, talvez, como uma última questão, também para falar para as pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver, é, a gente soltou um textinho editado no blog a partir de trechos que foram destacados pelo Vander, textos do Clastes, né? Tá lá no nosso blog que a gente intitulou Por que Pierre Clastres, né? Em que a gente deu destaque exatamente a esses textos que o Vander tinha destacado, que levam nessa direção, né? E uma das coisas, um dos enunciados os quais o Vander abre essa montagem de citações, é, é dizer que o Pierre Clastres pensou com mais do que sobre os povos originários, né? Os povos ameríndios com os quais ele esteve junto. E então, talvez por último dizer assim, Wander, para você falar um pouco como é possível pensar com clusters, embora tudo isso que você já tenha dito, né, esteja Uhum, aí, e como você pensará com, né, durante o curso, uhum, assim, como sim, é que vai ser o movimento? O tá. endereço do blog, obrigado, Takahashi, lembrando que o É, endereço do blog é essa, publiclinic.com sim, barra blog. né? Essa questão do com e do sobre, acho que ela é bem interessante num sentido de pensar esse campo que eu falei, né, anteriormente, de o que, que é uma série de interpretações que estão dadas a priori e o que, que criar esse pensamento a partir de uma relação, né? Então, assim, a partir do encontro, colocar no caso dele, né, que é a etnologia desde o encontro, que é esse encontro que se dá nesse campo da diferença. Tem um outro texto dele que eu gosto muito, que chama Entre o Silêncio e o Diálogo, que eu acho, além de tudo, ele é escrito de um jeito lindo, assim, eu sou um pouco apaixonado por esse texto. Ele é escrito como uma homenagem ao Levi-Strauss, e, enfim, talvez eu ache uma homenagem mais bonita que alguém já tenha feito para alguém, mas tem o finalzinho dele, que ele vai colocar, por exemplo, que a antropologia, uma das potências dela, é ser essa ciência que se volta para aquilo que é considerado não ciência, digamos assim, é esse campo que está dentro do que se chamou de razão da civilização, mas que o olhar todo está voltado para aquilo que foi considerado desatino, e daí, aqui, por exemplo, um link muito importante que a gente vai passar pelo curso, que é essa questão do desatino. Ele vai colocar que a figura do louco e a figura dos povos que foram colonizados, essa figura do indígena, nesse campo da civilização sempre tiveram uma relação, e de fato tem, assim, todas as teorias que fundamentaram o que foi, né, essa experiência, por exemplo, do manicômio, tinha uma comparação do alienado que estava ali disponível para ser internado nesse tipo de instituição, e esses outros povos, né, enfim, um como um alienado da razão de dentro do Ocidente e o outro como um alienado a ser desenvolvido no campo da história, né? Um é um resíduo da razão e o outro é um resíduo da própria história, digamos assim. Então essa comparação de fato sempre existiu. É por isso que ele fala voltar para estar nesse campo da razão e voltar para aquilo que foi desatino. Então estar nesse campo que foi considerado ciência e olhar para a não ciência, a ponto que ele vai dizer que é uma das potências do que é a antropologia, que nesse contato, digamos assim, partindo do que é ciência, ela se permite, se você está nessa relação de pensar com, ela se torna possível um certo tipo de abertura a ponto de que ela parte do que é ciência, mas ela acaba se transformando em alguma outra coisa que não sabe nem nomear, porque passa a ter uma ação que constrói o que é o pensamento, que não vem só do campo que foi construído a partir do que é a razão da civilização, mas a partir do que foi considerado a não razão. E a beleza disso, de se produzir no encontro, é ter uma abertura para poder pensar, para produzir outra coisa, né? Digamos assim, que não é nenhum dos dois termos, é um terceiro, né? Digamos assim.
é um outro ponto. Eu falo muito isso, eu até estava conversando um dia desses com o Dassaev, que é da saúde mental crítica, e a Ana Tevas, que, enfim, é do perfil da Ana Tevas. Penso isso muito até pensando campo de posicionamento político, enfim. Eu sempre falo que eu gosto de, mesmo quando você vai contar a história, enfim, pensar, enfim, sou anarquista, sou declaradamente anarquista, né, que para mim é uma das coisas mais importantes que se tem, é o que faz eu ser eu, enfim, é negociável nesse ponto. Mas se tudo que você tem o tempo todo, digamos assim, a afirmação do seu próprio campo, e se você conta toda a história do pensamento, como se tudo já tivesse lá desde sempre, me parece que a gente tem um problema que é do mesmo tipo de construção do que essa racionalidade de história que a própria civilização conta, que é de criar esse dentro absoluto que já responde tudo, digamos assim, e não é possível que alguma coisa responda a tudo. Porque me parece que sempre vai ter que ter alguma coisa que escapa. Então, uma forma de pensar essa relação do com e do outro, de como é que é importante se introduzir uma diferença de algum outro lugar. Mesmo quando a gente pensa em questão de pensamento político, enfim, daí eu acho que cada um pode pensar a partir do lugar que é mais importante para si, né? Teve um episódio do Fagulha, podcast, que a gente foi montar a estrutura e ficou bem legal. Então, vou dar um exemplo um pouco da estrutura do podcast, que foi pensar saúde mental e anarquismo. Então, a gente, por exemplo, montou, digamos assim, duas séries e uma terceira para poder deslocar as outras duas. Porque daí você coloca alguma coisa de fora a ponto de nenhuma das outras duas poderem permanecer a mesma. Então, daí foi construir uma sobre a história desse campo da saúde mental e em relação às suas lutas políticas, as lutas antimanicomiais, enfim, antipsiquiátricas. A outra, o pensamento político anarquista coloca de questão esse campo da saúde mental e, ao mesmo tempo, ajuda a deslocar, enfim, e colocar a questão de um ponto de vista mais radical em relação ao próprio capitalismo. E daí, um terceiro momento, trazer algo totalmente de fora, que deve pensar as questões entre povos e terra, desde um ponto de vista em relação à colonização, para poder pensar o que outras lógicas de outros povos Hum. podem colocar para a gente em relação ao que a gente entende por mental, por saúde, por cuidado, por indivíduo, por lógica coletiva e lógica individual, para poder deslocar os nossos próprios termos para poder produzir a partir de uma diferença. Porque me parece que toda a questão, se a gente for pensar do ponto de vista da imaginação, ou isso que a gente chama, grosso modo, às vezes de epistemologia, enfim, sei lá, ou o campo do saber, a importância de tudo isso é aprender a sair de si mesmo, é, porque esse ensimesmamento, digamos assim, de que eu sou o fim da história, eu sou toda a solução, ela é um problema de qualquer canto. E é claro que quando o Estado, ao ponto de vista político final das coisas, ele é só isso e não tem muito outro caminho mesmo, não tem como, porque se o Estado é o fim, o que significa todos aqueles que não querem, não tiverem um Estado, digamos assim, não me parece que sobra muito, a não ser num limite, o próprio extermínio, não à toa, enfim, a gente já viu coisas aí na internet como quando alguma experiência desloca do Estado, é mais fácil defender o Estado turco do que Rojava, por exemplo, enfim, mas não vou ficar falando muito disso. Então, pensar essa questão que é em relação a sair de si mesmo, que tem a ver também, enfim, já que eu venho desse campo da saúde mental, com uma coisa que eu aprendi com o Dassaev, do Saúde Mental Crítica, que é uma frase da história da luta antimanicomial brasileira, que é aprender a se tornar desnecessário, porque, na verdade, assim, tirar um pouco esse grande centro dessa régua, dessa medida de si mesmo, né? Aprender é, a, a ter essa relação com esse fora e com essa diferença, né? Enfim, isso, por exemplo, um campo que às vezes muito se retroalimenta em relação a isso, por exemplo, a própria psicanálise, né? Que mantém de tudo para que uma crítica seja interna,
Ou às vezes quando, por exemplo, o Anti-Édipo é um livro que às vezes é muito lido como uma ameaça, mas o livro se chama Anti-Édipo, não se chama Antipsicanálise, né? Enfim, me parece que colocar um problema desde um ponto já mexe com tudo, né? E daí eu acho que você devia pensar, então, porque raio você se incomoda tanto em poder pensar como alguma coisa a partir de uma crítica do Édipo, enfim, ou a partir dessa crítica da distribuição da falta, mas daí eu acho que, sei lá, você pode, se você é desse campo, você pode resolver isso na, no seu clube ou na sua própria prática psicanalítica, mas pensando o que é esse elemento de fora, né? O que eu vi esse elemento desde fora, produz e ouvir ele, né? Assim, é essa prática que vem desde ouvir. Tem Hum, uma questão que para mim eu acho que isso daí é uma questão de uma experiência política concreta, que eu acho que diz sobre um caminho que pode e deve ser trazido para o pensamento e que diz muito sobre a lógica do que encontro de diferença e vida, que é a própria começo, digamos assim, do que foi o zapatismo, que é uma experiência política que para mim é muito cara, que, enfim, tem nesse começo, digamos assim, né, um encontro entre uma guerrilha marxista-leninista, dessas de vários tipos que tiveram, né, digamos assim, espalhados pela América, com os povos indígenas mexicanos, e daí desse encontro você tinha uma ideia de vanguarda, de incluir esses povos na guerrilha, enfim, vamos lá, né, conscientizar, todas essas coisas vinculadas. Também é uma ideia de má consciência, de deficiência da razão, né? O que toda essa lógica de levar a consciência, senão atribuir a um certo grupo de pessoas a lógica do desatino que o Clássico está falando. Mas tudo isso meio se perde, digamos assim, quando começa a se reparar que muitas das coisas que estavam se falando que se queria lutar eram coisas que estavam na vida prática daquelas pessoas que passavam por outras lógicas, de outras formas de viver. E acontece um certo tipo de mistura ali que o marxismo-leninismo é abandonado, e me parece que isso é uma questão relevante, porque, digamos assim, é uma lógica dentro do marxismo bem estatista que é largada de lado e num certo tipo de possibilidade de produzir uma outra coisa junto com esses povos, que daí é o que ficou conhecido ali no Exército Zapatista de Libertação Nacional e na própria existência das comunidades autônomas que vão ser produzidas a partir dali. E tem uma frase do Marx falando sobre esse começo, que acho que diz sobre a tentativa do que vai ser trabalhado nesse curso. E também o que eu acho que, mesmo deslocando de contexto, para mim tem muito a ver com as possibilidades que o Classes dá para pensar, que o zapatismo começou quando a gente parou de falar e começou a escutar. Porque me parece que desloca totalmente o ponto do que foi essa construção, que vem desde uma razão ocidental em relação a outra, que sempre falou demais, é, sempre falou demais em relação a que a relação deles é infantil, que eles eram povos animistas, que eles projetavam o próprio ego nas coisas. É, porque, na verdade, né, a forma do indivíduo deles é a mesma que a nossa, eles só não sabem ainda. Então, sempre se falou muito e sempre se ouviu quase nada. Então, quando se inverte essa lógica, desde o ponto em que primeiro se ouve, se produz alguma outra coisa. Se produz alguma outra coisa, vale lembrar, para quem gosta de ficar falando que experiência autônoma, enfim, qualquer questão que bota qualquer problema no Estado não tem permanência nenhuma, tá aí desde 94, né? Enfim, mas e que para mim parece muito importante. E me parece que, de um ponto de vista tanto da imaginação, tanto de poder pensar esse campo do saber científico, da relação com o outro, tudo isso que eu falei do Clastes, enfim, todas essas questões, é uma forma de partir desse antropólogo e
se relacionar de alguma forma com o enunciado político, e eu falo isso em quase todos os lugares, mas eu não me canso de martelar, que para mim é o enunciado político mais importante da nossa história recente, que também vem do zapatismo, que é por um mundo onde caibam muitos mundos, porque me parece que essa é a lógica centrífuga, desde do ponto de vista político interno, quanto do ponto de vista político que pensa aliança, porque não é uma experiência que se fecha nela mesma, mas que pensa uma aliança desde a possibilidade de outros mundos, que pensa essa uma aliança desde o ponto de vista da diferença, desde o ponto de vista de escutar, desde o ponto de vista de não despejar uma interpretação de mundo sobre a cabeça de outros povos, de outras formas de possibilidade de relação. E acho que, se for pensar essa articulação entre política, escuta, pensar com, eu sintetizaria um pouco nessa questão do próprio zapatismo, assim, porque eu acho que ela, de alguma forma, mesmo que não seja, né, assim, a própria relação do pensamento do Classes, acho que ela diz e ajuda a gente a pegar, digamos assim, esse pensamento e arrastar ele para fora de si mesmo, porque me parece que a importância, e agora eu termino mais uma vez, retomando e repetindo o que eu já falei, a importância toda aqui se dá por sair de si mesmo. Perfeito, perfeito. Bom, então, é, acho que me resta convidar todos, né, para conferir tudo aquilo que o Wander já produziu conosco, adquirir o acesso ao curso, as aulas ficam gravadas para que sejam assistidas depois, né? Você pode entrar, quem já conhece, no sobinfluência.com/cursos, conferir os cursos. Se você não conhece, não sabe ainda o nosso site, tem lá no na nossa bio, no Uhum. Linktree, você acessa, tem inclusive link direto para o curso do Wander. É, o curso começa agora dia 20, quarta-feira, às 8 da noite. Semana seguinte tem a segunda aula, tá? E assim, gente, também há diversas formas, né, de apoiar, mesmo quando a gente não consegue estar lá presencialmente, que é compartilhando, manda para as pessoas, né? Isso é super Sim, rápido, é simples. E isso não vale só para editoras, tá? Isso vale para um monte de gente e para uma série de atividades que foram para o online na pandemia e que demandam curadoria, demandam cuidado para a gente produzir as coisas, né? Então, isso não é só para a gente, né, editores, é para uma série de pesquisadores, professores, artistas, educadores autônomos que estão aí batalhando para fazer as coisas virarem. E isso é muito simples, é muito fácil, isso não custa nada, a gente faz isso, então é isso, compartilhem as coisas das editoras independentes, dos pesquisadores, né? Mandem para amigos que talvez se interessem, porque isso sempre gera, sempre ajuda, entre em contato também. Então, eu vou agradecer, Wander, por mais uma belíssima conversa, sempre um aprendizado. A gente já falou muito, já te ouvi falar muito de classes, a gente conversa sobre isso, mas eu sempre aprendo uhum. mais, sempre as coisas ficam num lugar diferente cada vez que eu ouço. E convido todo mundo para estar conosco no curso do Wander. Tenho certeza que vai ser, se essa conversa já foi produtiva, um encontro de 2 horas vai ser muito, muito mais. Você vai sempre ter espaço para perguntas, contato, etc. Bom? Poder também se deter mais no texto, né? Pegar daí as questões do texto mesmo, enfim, né? Uhum. Porque aqui a gente passa meio, né, por essas questões O assim, meio geralzão, um o apanhadão. geralzão. Não, vai ser. Tanto que as aulas são baseadas, né, centradas em alguns textos chaves, que vocês encontram também lá na página do curso, no site da Sob Influência. Então, obrigado, Vandinho. Eu que agradeço, Obrigado a Gazinho. todos, todas, todos que passaram por aqui, que verão ainda. E esperamos vocês, então, quarta-feira, dia 20, para nos aprofundarmos em todas essas questões e pensar com classes, pensar com o Wander e pensar conosco, entre nós. Tá bom? Um bom domingo para todo mundo. Beijos e abraços. Obrigado, Bom Vandi. domingo, gente. Valeu. Tchau, tchau.